Olá, que alegria estar com você, começando o nosso momento juntos a partir de agora aqui na TV Evangelizar. Programa Vida em Foco, transmitido ao vivo para todo o Brasil, via satélite, canal digital aberto e também pelo YouTube TV Evangelizar Oficial. E hoje você vai aprender muito sobre educação dos filhos, principalmente dentro da nossa fé católica, porque nós vamos falar com uma brasileira que mora nos Estados Unidos e tem um trabalho maravilhoso justamente dentro da família. Vamos conversar com a Luísa Desmarrais, direto de Orlando, na Flórida, e você acompanha aqui ao vivo na TV Evangelizar. Também vamos falar sobre um livro que conta da vida de João Paulo II. Vamos conversar com o irmão Tiago Radaeli e ele traz este apóstolo da misericórdia que é São João Paulo II. Então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. Educação na fé é o tema que a gente inicia esse nosso primeiro bloco aqui no programa A Vida em Foco. Então a gente vai conversar com ela, que é evangelizadora pela internet, evangelizadora digital, que também usamos esse termo, uma brasileira que mora nos Estados Unidos, tem a sua família lá e tem uma grande missão dessa educação na fé, que é a Luísa Desmarrais. Minha querida, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, viu? Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço, Carol, a toda a equipe, por estar aqui, nessa oportunidade de falar um assunto tão importante e que carece a nossa sociedade. Com certeza, muito importante esse teu trabalho. Eu sei que você, de alguma forma, até expõe a sua família, em nome dessa missão. Luísa, eu queria que você contasse um pouco pra gente como que você faz esse seu trabalho. Eu sei que você tem o foco nessa evangelização da criação dos filhos mesmo, ensinar a fé para os filhos. Você tem inclusive uma escola dentro dessa área. Como que você trabalha isso? Como que é a tua rotina nesse teu ensinamento? Então, na verdade, foi realmente, como você disse, um chamado. Porque eu já estava longe da internet quando a minha primeira filha nasceu. Eu decidi ficar longe das redes sociais e, de fato, me dedicar à minha rotina com a minha família, porque aquilo era o mais importante. Uhum. E exigia muito de mim. Como você disse, eu moro nos Estados Unidos. Uhum. E aqui a cultura é que a gente dê conta de tudo. A gente não tem exatamente uma ajuda dentro de casa. Na época eu morava sem os meus pais aqui perto, eu morava literalmente eu e meu marido, é minha primeira filha que tinha acabado de nascer. Uhum. Então eu falei assim, eu preciso me dedicar realmente 100% e eu não quero me distrair com rede social. Mas eu via que eu conseguia, eu vim do Rio de Janeiro, sabe, Carol? Eu ia te perguntar. No Rio de Janeiro, a gente tinha ali uma realidade de ter, às vezes, uma ajuda dentro de casa. E eu fui criada com a minha mãe e meus pais, sempre nos educaram, tiveram presentes, mas tinha ali uma ajuda sempre dentro de casa para comida, para questões pessoais do dia a dia. E eu me vi aqui nessa grande missão e eu falei assim, nossa, eu estou dando conta de tudo, estou dando conta da minha filha, estou conseguindo fazer muito além do que eu esperava de mim. E comecei a sentir, claro, a gente que tem vida em oração, a gente sabe que é real. O mundo espiritual, ele é real. E ele se manifesta, então, na nossa oração pessoal. Deus se manifesta na nossa oração pessoal. Nossa Senhora se torna muito presente na nossa maternidade, quando nós nos dirigimos a ela, Jesus diz lá no alto da cruz, eis aí o teu filho, porque ele quer compartilhar essa mãe maravilhosa conosco. E eu fui vendo que eu era capaz de fazer muitas coisas. E aí eu senti Nossa Senhora falando assim, minha filha, você tem que falar com outras mães, com outras pessoas. Porque o que eu ouvia, e o que a gente ouve muito, é eu amo ser mãe,
mas eu odeio meu filho. Eu amo ser mãe, mas eu odeio a maternidade, tão difícil, tão estressante, enfim. O que significa isso? Uma grande desordem. E isso não caía bem. Nós que somos católicos, nós somos chamados a sermos soldados. O soldado luta. Só que o soldado de Cristo, ele vence. E ele precisa vencer. Precisamos nos organizar, então. Porque se Deus nos chama para a abertura à vida, nós somos católicos, gente. Nós, quando chegamos lá no altar do sacrifício, né, dia do nosso casamento, nós estamos ali falando, eu receberei os filhos que Deus quiser me enviar. Não é verdade? Então, foi desse caminhar, tanto da minha maternidade quanto do sim à minha fé. Cada dia que a gente acorda, a gente tem que dar um sim generoso todos os dias, senão a gente volta para trás. Que eu acabei indo para a internet de novo. Fui muito tímida. Eu, como você disse, Carol, você falou, você acaba tendo que expor os seus filhos. Foi muito difícil essa decisão de expor os meus filhos. Até hoje eu acabo expondo, porque tem que expor um pouco, porque não tem como a gente falar de família se a gente não tem experiência sobre isso. Então a pessoa tem que ver que aquilo é possível, que aquilo, para te dar esperança, é possível. Mas a gente não precisa ter medo de nada quando aquilo ali é verdadeiro, quando a gente sabe pelo que nós estamos lutando, o que nós estamos apresentando, né? Então, ali se começou em 2019, quando meu segundo filho nasceu, eu comecei então a dizer esse sim, bem lento, mas eu comecei a dizer esse sim. E hoje em dia são milhares de mães, eu sou educadora e catequista de milhares de mães, para organizar o que está em desordem dentro do coração das mães, para que os filhos também possam receber essa ordem de uma educação verdadeira. Porque o que eu falo, cara, é o seguinte, a educação, ela não pode olhar para metade do ser humano. Hoje em dia, as mães estão até muito preocupadas com o que o filho vai comer, com o que o filho vai vestir. É aquele Mateus 6, 24 a 34, que Jesus chama a atenção e fala, olha, não vos preocupeis com que roupa ireis vestir, com o que ireis comer. E a gente está nessa preocupação na atualidade. O que meu filho vai comer? O que meu filho vai vestir? Ok, a gente educar os nossos filhos para a prudência, o vestir, o comer certo, mas com qual objetivo? Para a eternidade. Então temos que olhar o ser humano como um ser espiritual também. Tem algo de espiritual dentro de nós. E é preciso educar. A gente só vai ter sucesso na educação, até eu falo para as minhas alunas, olha só, filho virtuoso vai comer bem. Você pode querer fazer todos os métodos né, para introdução alimentar, mas se ele não for virtuoso, ele vai se perder lá na frente, ele não vai comer bem. Então, é uma união. A gente tem que unir a educação do ser humano para o que de fato ele é, para a realidade do que ele é. Ele é um ser espiritual, tem algo de espiritual dentro de nós e é preciso educar. Então, o que é a verdade que a gente vai educar esse ser humano? Aquele que revelou-se a verdade, é Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é claro que a educação tem que ser a luz dessa verdade, que é a igreja, através dos ensinamentos da Igreja Católica. A fé católica precisa ser algo não como uma catequese de igreja que eu coloco meu filho quando ele atingir a idade e tal, como se fosse uma matéria de colégio que talvez ele passe de ano ou não, mas uma vivência que vai transformar a ele, o pai, a mãe, o lar, para que o lar seja assim, uma delícia de viver. Apesar das dificuldades do dia a dia, como eu falei, temos cansaços físicos para educar, mas a gente avança tanto que a paz reina. A paz reina no lar católico. Isso precisa ser dito com todas as letras, para que as minhas alunas falam assim, sabe, Carol? Luísa, eu tinha pavor de ter mais filhos porque eu não estava dando conta, eu estava ficando desesperada dentro de casa, meus filhos não me obedeciam, e aí, né, aquela coisa toda. E aí, quando elas entendem como que de fato se educa, eu falo, nossa, agora eu quero ter todos os filhos que Deus me enviar.
Luiz, eu tô vendo que você está usando um terço, que é o terço que o padre Reginaldo Manzotti usa no Experiência de Deus. É bem conhecido aqui no Brasil. Não sei, né, quanto tempo que você está em Orlando, se você já pegou essa fase que todo mundo liga que quer o terço com ele, né? E hoje, terça-feira, a gente tem essa devoção de Jesus das Santas Chagas aqui na TV Evangelizar. Você tem essa devoção também aí? Então, essa história é interessante. Eu moro aqui você me perguntou quanto tempo? Eu moro aqui há 7 anos. Tá. Mas, há 2 anos atrás, o padre Reginaldo Manzotti, ele ia fazer uma missão muito bonita lá em Boston. Em Boston tem um padre que é muito amigo meu, padre Adriano Lessa, muito querido. E ele me falou que o padre Manzotti poderia vir para Orlando, mas não tinha local exatamente para pregar de última hora. E eu tenho muito conhecimento aqui e eu arranjei a catedral para que pudesse, de última hora, né, o padre ser recebido. E a gente, então, recebeu para uma noite de espiritualidade e fé maravilhosa. E nessa noite, ele me deu o terço dele, esse terço era do padre. Aliás, eu rezo todos os dias no Maria.passa na frente, é um Instagram, né, Maria.passa na frente, que tem oração diária do terço do Mariano, né, o terço Mariano. E aí eu utilizo esse texto, todo mundo pergunta, onde é que você comprou esse texto? Eu ganhei do padre Manzotti. E tem um significado porque o padre me entregou falando assim, olha, para sua missão, você resolveu ter uma missão, então essa missão, eu vou te dar o meu terço. Eu fiquei ali na hora muito emocionada porque eu nunca pensei que eu fosse ter uma missão, tá entendendo? De rezar na internet. Isso nunca foi uma ambição minha. Eu nunca pensei nisso. Mas planejou, tudo foi, né, se desencadeando. O Maria.passa na frente não é o Instagram meu. O meu Instagram é o luisa.demarré. E na época, esse Instagram do Maria.passa na frente me convidou, foi durante, acho que a pandemia, eu tinha 1000 seguidores, eu não queria aparecer para muita gente, sabe? E ele falou assim, olha, eu gosto tanto do seu trabalho, você fala coisas tão boas. Luísa, você quer rezar na nossa página? Eu falei, gente, eu tô aqui me escondendo, nossa senhora, eu tô postando as coisas pequenininhas só para poder botar ali a sementinha que você me pede. Você tá me empurrando, Enfim, e o padre me deu de novo essa palavra, sem que ele soubesse. Olha, essa missão que Deus está te dando. Essa imagem, né? Eu vou te dar o meu texto, ele fala. Vamos rodar com áudio, Luiz, esse trechinho. Deixa eu pedir para você acompanhar junto esse trechinho onde você se encontra ali com o padre Reginaldo. Veja comigo. Muito obrigado. Eu vou te dar o meu terço. A capelinha não chegou, mas já você vai se tornar mensageira que Deus abençoe. É bom reviver os momentos, não é? Da gente ver assim. Que alegria. Sim. Foi uma alegria muito grande porque, sabe, Carol, esse texto que o padre Reginaldo reza, eu acho que ele é como uma ponte para o rosário que eu sempre fui devota. Porque a devoção às Santas Chagas é a devoção que o Senhor mais se alegra que a gente tem. Ele diz, a bem-aventurada Ângela de Foligno, que ela pergunta para o Senhor qual oração, qual devoção que ela devia ter, e ele mostra as chagas dele. E ele fala, as minhas chagas. E quais são as devoções que falam das chagas do Senhor, né? O rosário, ele fala da vida toda do Senhor, então é uma oração completa. Mas esse texto das Santas Chagas também fala das chagas de Cristo. E de uma forma, para o século XXI, o padre Reginaldo Manzotti trouxe, e é muito interessante porque é uma oração bem rápida, né? O texto das Santas Chagas. Então ninguém pode dizer que não tem tempo. É verdade. Ninguém pode dizer uma coisa dessa, senão não quer amar. Para amar tem que ter um mínimo de atenção e de tempo, gente. Então, eu vejo assim, como Deus, Ele quer o tempo inteiro nos chamar a atenção para voltar,
o nosso olhar para os sofrimentos que ele teve na cruz, por mim, por você, para que nós não nos percamos tão distraídos no mundo atual, com tantas coisas diferentes e rápidas que a gente assiste aqui e ali, a gente se esquece rapidamente dessa entrega total que ele teve por mim e por você. Então, eu carrego no meu peito, porque eu fico sempre lembrando que é realmente uma missão. Eu acordo cedo para poder rezar ao vivo. Eu poderia rezar sozinha, poderia fazer E eu faço isso realmente pensando, as pessoas precisam lembrar disso, as pessoas têm que lembrar disso. Aliás, uma mãe que não reza vai ter filhos com problemas lá na frente, por mais que ela pense que não, por mais que ela conte histórias, por mais que ela eduque, por mais que ela tem que rezar. A oração vem em primeiro lugar. Minha querida, eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque a gente vai falar sobre essa proposta de oração que você faz na internet já no nosso segundo bloco. Então fica aí com a gente volta conversando com a Luísa Desmarrais. E a gente sai então com imagens de Olinda, no Pernambuco, canal 47.1, fundada em 1535. Já eu volto com você. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. De volta com o programa A Vida em Foco e falando sobre como ensinar a fé aos seus filhos com a Luísa Desmarrais, que é esta evangelizadora digital brasileira que mora nos Estados Unidos, em Orlando, é mãe de 4 filhos, né, minha querida? Muito obrigada por ficar aqui com a gente. Luísa, a gente já conversou bastante coisa, né? No primeiro bloco você contou como que você começou essa missão, né? Como foi, de alguma forma, uma inspiração que você foi recebendo no coração. Daí nós conversamos sobre o seu encontro com o Padre Reginaldo. Você também contou um pouco sobre como que funciona a sua escola, mas eu queria entrar um pouco mais nesse detalhe, né? Hoje, com o trabalho que você faz, você tem a oração do terço, você tem essa escola. As pessoas que querem conhecer mais seu trabalho, que querem de fato uma ajuda mais ordenada, né, com método, como que elas fazem hoje para dar esse primeiro passo? Então, eu sou educadora e catequista de milhares de mães pelo curso Formação Maternidade Católica. Uhum. Eu digo que é uma formação completa porque é exatamente um passo a passo, não são conteúdos soltos que deixa a pessoa perdida. Eu acabei de me converter, ou então eu tenho filhos mais velhos. Ali no passo a passo ela se encontra. Uhum. Então, é uma formação que vai falar desde do que nós somos, porque para poder entender o que a gente está lidando, né, o filho, a gente tem que entender o que é o ser humano. Até o momento em que nós precisamos educar a obediência. O que é a obediência? Os pais estão hoje perdidos. Meu filho não me obedece. Então, para que eu chegue na parte da catequese, primeiro tem que educar o coração da mãe e dar para ela um passo a passo para que ela consiga estabelecer uma rotina, que o filho obedeça, que o filho durma na hora, na cama dele, que ele coma de tudo. Então a gente faz um passo a passo dentro dessa formação até chegar também nas aulas sobre catequese em si, e como que se educa uma criança e um adolescente para que eles amem a Deus. Não é uma coisa simplesmente, eu levo ele à missa e ele não quer ir mais, ou então eu nunca levei. Tem um passo a passo, existe um método, e esse método todo eu explico dentro da formação Maternidade Católica, que aliás eu vou abrir até daqui a 2 dias novas turmas. Luísa, deixa eu só fazer uma pergunta. Por exemplo, a pessoa ela tem que começar do estado zero, ou seja, aquela mãe que está grávida ou que acabou de ser mãe, né, com filhos novos, ou aquela mãe que já tem filhos mais velhos, adolescentes, também pode aprender a partir desse ponto? Eu tenho mãe de tudo que é estágio.
Eu tenho até avó. Ah, que legal. A avó que educa, né? Sim, porque na verdade tem gente que fala assim, Luísa, o nome da formação não tinha que ser maternidade católica, não. Tinha que ser para mulheres, de forma geral. Porque educa todo mundo. Mas é porque ali, claro, quanto mais cedo a gente começa, se a mãe... Melhor, né? Tem gente que tá noivo e tá lá, tem meninas noivas e já estão na formação. Quanto mais cedo você começa a estudar sobre um assunto, mais expert você consegue ficar. Então, quando você se depara com um problema, você consegue ter mais jogo de cintura para resolvê-lo. Agora, a mãe que está vivendo já com os filhos mais adolescentes, às vezes até adultos, ela vai reviver desde o início as aulas do passo a passo e ela vai conseguir ver aonde que ela errou. Aonde que tem ali, às vezes faltou... E sempre os problemas são a falta de comunicação acertada. Porque o amor, gente, do pai, da mãe e do filho, ele sempre existe. Mas ele não consegue se encontrar para ser bem aplicado. E isso é falta de comunicação adequada. Por isso, por exemplo, que na formação eu abordo os temperamentos, as linguagens do amor. E eu vou explicando como que se deve olhar para cada filho como únicos. Afinal, Deus nos criou com digitais diferentes, cada um de nós. Sim. Porque Ele nos diz, vocês são únicos para mim. E se nós somos únicos, temos formas de lidar com cada um, temos que ter essa forma de lidar com esse olhar personalizado. Por isso que a educação, todo mundo fala, não existe receita de bolo, porque cada um é de um jeito. Pois é, mas a partir do momento que eu compreendo que cada um é de um jeito e eu consigo acertar a minha linguagem, eu consigo me formar diante da realidade da verdadeira moral, que é a moral católica, a doutrina católica, eu consigo aplicar um passo a passo para me aproximar do meu filho, por exemplo, adolescente. Sim. E eu, às vezes, perdi um tempo, né? Geralmente, quando tá tudo muito difícil, é porque tá faltando amor. Tá difícil, minha filha, é porque tá faltando amor. Ah, mas eu amo meu filho, mas ele não entende isso. E você também não tá se sentindo amada, né? A mãe, que eu digo, porque também não tá conseguindo entender que o filho ama. Luísa, deixa eu aproveitar teu gancho para a gente fechar isso que você está falando aí do amor da educação. Eu sei que teve um momento que você esteve também com a dupla Álvaro e Daniel e a gente separou um trechinho para a gente poder acompanhar juntos aqui. Vamos lá. Com essa mensagem, né, de Maria Passa na Frente, a gente encerra. Eu agradeço muito, minha querida Luísa, pelo seu tempo. Poderíamos conversar a tarde inteira aqui, mas temos o nosso tempo também. Então, agradeço a tua disponibilidade, viu? Que Deus abençoe a sua missão. E sempre bem-vinda à TV Evangelizar. Muito obrigada pela oportunidade, Carol. Obrigada a você, viu? Um abraço para você, para todos os brasileiros que estão em Orlando. E já que a gente está falando em maternidade, deixa eu dar uma dica para você. Dia das Mães está chegando, né? Olha aqui, ó. Esse livro vai ajudar muito a sua mãe, porque primeiro, que mãe que não gosta do Padre Reginaldo, né? Vamos falar a verdade. Aí você vem e entrega para ela um livro que vai falar da alma dela, das curas, das feridas que ela tem, não só no corpo, mas na alma. Então, ó, dica para você, pode pedir de qualquer lugar do Brasil pela Produtos que Evangelizam e dá tempo de chegar até o Dia das Mães. Carol, mas já comprei outra coisa, a mãe tá precisando de um sapato, mas agora você dá junto, alma ferida, alma curada. Oxe, sua mãe não merece mais um presente, não? Então vai lá, produtosqueevangelizam.com.br. E falando em livro, nós voltamos falando de um livro de um grande santo que é São João Paulo II. Então volte aqui comigo. A gente sai com as imagens da cidade de São Carlos, interior de São Paulo, canal 50.1. E leva o nome em homenagem ao seu padroeiro, que é São Carlos Borromeu. Já eu volto com você.
Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. E nós voltamos com a campanha de Jesus das Santas Chagas, que neste mês de maio está na sua segunda etapa. E você está participando junto com a gente, não está? É uma campanha que vai até agosto, onde nós estamos olhando para a terra prometida, que se Deus quiser e com a sua ajuda, a sua generosidade, nós vamos alcançar. E especialmente neste ano, que foi instituído o ano de São Pio na obra Evangelizar, durante esse mês nós estamos rezando pela intercessão de São Pio, pela cura das feridas do corpo e da alma. Já rezamos pela sua família no primeiro mês e continuamos intercedendo por você, porque esse é um dos carismas da obra. Independente de qualquer coisa, sempre estamos rezando por você. Mas é tão importante que a gente possa dar um passo além na nossa evangelização e por isso temos essa campanha de Jesus das Santas Chagas, que durante este ano de 2024 tem como objetivo central a Terra Prometida. Então, esta doação que é extra, é uma doação extra que você faz pelos nossos canais oficiais, vai ser para a Terra Prometida. Então, você está nos ajudando, está participando deste grande momento para a obra Evangelizar. Então, muito obrigada desde já você que nos ajudou e você que ainda não ajudou nessa segunda etapa, nos ajude em todas elas. E Deus abençoe a sua generosidade. A gente fala agora sobre a história de uma pessoa que assim, mexe no meu coração e de tantos brasileiros e não só aqui no Brasil, né? No mundo inteiro nós temos uma grande devoção a São João Paulo II. Então é muito bom quando nós vemos livros escritos a respeito, principalmente esse que vai falar da luta, muitas vezes silenciosa, de São João Paulo II, né? Daquilo que ele fez pela misericórdia. Então deixa eu receber aqui com muita alegria irmão Tiago Radaeli, que é diretor da editora Divina Misericórdia, não é, meu querido? Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carol. E é uma alegria estar aqui com vocês da TV Evangelizar, né? Nesse momento tão importante. Muito importante, né? Essa é uma edição, a autora Eva Tchaikovska, é assim que fala? É Tchaikovska. Tchaikovska. Isso. Ela é polonesa, não? Ela é polonesa, né? Por isso que tem bastante consoantes no nome dela, né? Um pouquinho difícil de falar. E o livro é a história mesmo de João Paulo II, o apóstolo da misericórdia, né? Pela própria editora Divina Misericórdia, certo? Certo. Então, o título Apóstolo da Misericórdia foi dado a João Paulo II pelo Papa Bento XVI, por volta do ano de 2002. Recente. Dá para dizer que é recente depois de 2000, né? Mas não é tanto assim mais. João Paulo II, vamos dizer assim, trabalhou, como você disse, né, silenciosamente durante muito tempo para que a devoção à Divina Misericórdia se espalhasse, né, pelo mundo, né? Tanto que ele institui a festa da misericórdia, né? Sim, instituiu no ano 2000, né, com a canonização de Santa Faustina. Sim. E João Paulo II, quando era seminarista, né, em todo aquele contexto de guerra, ele recebeu um pequeno panfletinho com a imagem de Jesus misericordioso, era um panfletinho ainda xerocado, e na parte de trás continha um texto da misericórdia. Vamos dizer assim, foi o primeiro contato de João Paulo II com a devoção à Divina Misericórdia, né? Depois, mais para frente, ele acaba conhecendo a história da santa polonesa, né? Vamos dizer assim, ainda não era santa, da irmã Faustina. Que é Santa Faustina, assim. que você trouxe até para referenciar o diário, né? Isso. Que é bem conhecido. Muitos conhecem o diário de Santa Faustina, que são as experiências, né, que foram anotadas dessa irmã, né? Essa irmã... Um diário mesmo que ela fez, né? Isso. Então, como que surgiu esse diário, né? Eram cadernos onde Faustina escrevia suas experiências espirituais, né? Aquilo que ela ia vivenciando. Então, Faustina começou a ter as revelações de Jesus. Jesus começou a aparecer a ela, né? Começou a pedir que ela, vamos dizer assim, trouxesse uma nova forma de culto à Divina Misericórdia. E depois ela acaba tendo a experiência de ter um confessor e um diretor espiritual. E esse confessor e diretor espiritual pede que ela escreva essas experiências nesses cadernos que seriam o diário espiritual dela. Tá.
Então, ela escreveu e depois a nossa congregação, junto com a congregação das irmãs de Maria, Mãe da Misericórdia, né, onde Santa Faustina fazia parte, vamos dizer assim, elas compilaram e fizeram esse livro, né, que a gente conhece como o Diário de Santa Faustina. Esse livro, inclusive, foi proibido, né? Por muito tempo não pôde ser divulgado. E um dos trabalhos de João Paulo II, já como padre, lá na diocese de Cracóvia, na Polônia, foi para que esse livro pudesse ser novamente, como dizer assim, editado, então colocado ele na mão também das trabalhou pessoas. pelo Diário de Santa Faustina. Também. Porque pra tornar acessível. Como Santa Faustina ela era semi-analfabeta, tinha baixa escolaridade, né? Santa Faustina, eles eram muito, a família de Faustina, eles eram muito pobres, né? Então eles não tinham escolarização. Santa Faustina, se eu não me engano, estudou apenas até o 3º ano do primário, né? Então ela não teve acesso à educação, vamos dizer assim. Então o diário tinha bastante erros, né? Então, devido a traduções, né, feitas de forma errada para o italiano e também para o francês, esses escritos começaram a circular e chegou até a mão do Santo Ofício na época e acabou recebendo uma notificação, né, de que a forma proposta ali do culto à Divina Misericórdia pela irmã Faustina era, vamos dizer assim, tinha erros e não poderia ser mais propagada, né? Teve várias outras situações também, né? A interpretação errada da pintura da imagem de Jesus misericordioso, que a gente pode citar aqui, né? E isso tudo foi dificultando, né? Alguns padres também achavam que as formas de culto à Divina Misericórdia poderia ser entendida pelos devotos como uma forma de superstição, né? E não como uma forma de devoção saudável, né? Então, o João Paulo II precisou fazer todo um trabalho, né? E qual que foi a grande, vamos dizer assim, a grande ação do Espírito Santo, né? Na inteligência dele para que ele pudesse atuar, né? Então, primeiro ele começou a trabalhar na causa, vamos dizer assim, de santificação de Santa Faustina, como torná-la santa, né? E separou. Deve ter dado um trabalho para ele, né? Deu muito trabalho. E aí ele separou, né, aquilo que eram os escritos de Santa Faustina, para que um teólogo amigo dele pudesse analisar e pudesse fazer, vamos dizer assim, a correção desses textos, e separou vamos dizer assim, dos processos para encontrar as virtudes heróicas de Santa Faustina, que seria para provar que ela realmente era santa, né? Então esse foi o grande trabalho dele, ainda como padre, né? Depois ele vai se tornar bispo, cardeal, né? Então vai ter um grande processo, né? Durante o livro a gente vai aprendendo sobre essa história. Tudo está aqui nesse livro que você está me contando. Tudo isso está relatado aqui no Apóstolo da Misericórdia, nesse livro, João Paulo II, o Apóstolo da Misericórdia. Então é de uma riqueza muito grande, né? Porque nós vamos aprendendo, né? Como que Deus agiu na vida de João Paulo II através da devoção. E muitas outras pessoas, né? Como esse teólogo mesmo, que ele era totalmente, esse teólogo que ajudou a destravar, vamos dizer assim, a devoção, né? Ele era muito descrente daquilo que Santa Faustina teria escrito, né? E ele achava que Faustina, vamos dizer assim, era uma alucinada, né? Uma louca. E quando, vamos dizer assim, Karol Wojtyła chegou com o diário para que ele pudesse revisar, né? Ele jogou o diário num canto e não queria mais. Falou assim, eu não vou ler esse livro não, né? Dessa irmã louca, né? Mas que chegou nas férias, ele estava sem nada para fazer. Diz que por consideração ao Karol Wojtyła, né? Que naquela época ainda era padre, falou assim, como ele era um bom aluno, muito dedicado, vou ler aqui alguns trechos do diário, né? E ele começou a ler os trechos do diário e começou a se sentir muito tocado por Deus, né? Começou a sentir que existia algo sobrenatural, que existia de fato uma ação de Deus que ia além das capacidades daquela irmã. E começou a perceber que aquilo não poderia ter sido inventado, né, por uma mente humana, né?
E ali ele começou a trabalhar, começou a corrigir os erros teológicos, perceber que algumas coisas era por conta realmente de uma má tradução. Então o diário foi, vamos dizer assim, enchido de notas de rodapé, né? Quem lê o diário vai ver isso, né? No final tem bastante nota de rodapé para explicar o real sentido daquilo que Santa Faustina estava querendo dizer, né? E ligar isso com a teologia da igreja. E as pessoas que quiserem, onde que elas encontram? Então, elas podem encontrar em editora divinamisericórdia.com o livro. Então, pela internet? Isso. Pro Brasil inteiro. Eu acredito que também estejam nos produtos que evangelizam aqui no portal da Evangelizar. Então, você pode ligar aqui para a Obra Evangelizar e adquirir o seu livro. Então, é fácil. Olha, porque agora com tanta história que você contou, o pessoal ficou curioso, com certeza, né? Sim. Muito obrigada, viu? Por ter vindo aqui à Obra Evangelizar. Ó, tem fotos aqui também, olha que legal. Olha, eu gosto com fotos. E eu queria aproveitar para te presentear com esse livro, né? Que é muito importante para nós e para os devotos da Divina Misericórdia. A cartinha eu vou ler depois. Ali, ó, é o livro, gente. Olha lá, ó. Mais um para minha lista. Agora eu vou ler, né? Irmão, muito obrigada, viu? Sempre bem-vindo. Que bom termos esta obra de São João Paulo II. Muito obrigada, viu? Obrigado. Forte abraço. Obrigada a você. Bom, vou me despedindo de você, mas amanhã nós teremos aqui um bate-papo com a jardineira Carol Costa, que simplesmente ama plantas. Então, se você quer saber como cultivar, dicas, se dá para ter alguma planta em apartamento, então amanhã é o dia para nós falarmos sobre isso, tá bom? Então, 15h30, 3h30 da tarde, nós temos o nosso encontro. Fica com Deus, continue na nossa programação e até amanhã.